Nosso estudo de hoje é a lição 28 do Livro da Esperança, Psicologia da Caridade. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Capítulo 11, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial, figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com uma vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguido de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz, sente-se tocado de compaixão, não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo, conduz a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar os necessitados em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. E no dia imediato ao partir, não se mostra indiferente, paga-lhe as contas, abona-o qual se fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores sem exigir-lhe o menor sinal de identidade, sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. O estudo de hoje foi uma leitura e uma interpretação mais profunda, mais detalhada da passagem do Bom Samaritano, que é conhecido como a parábola do Bom Samaritano, e Jesus escolhe a figura do samaritano por ser, na época, um grupo de pessoas que era discriminado, que era inclusive maltratado pelo povo judeu da época. O povo judeu tinha aquela ideia da raça pura. E os samaritanos, embora eles fossem descendentes de judeus, eles também tinham ligações com os gentios da época. Para quem quiser entender um pouco mais sobre o que seja o samaritano, a gente aconselha, para a gente ler a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec teve o trabalho de trazer um breve histórico sobre esse povo, para a gente poder entender essa parábola do Bom Samaritano. Mas o que acontece é o seguinte, na parábola, que inclusive já foi feita uma outra releitura até mais adaptada aos nossos dias atuais no livro Jesus no Lar, no livro Jesus no Lar, então, ele coloca uma mulher bem arrumada, um padre, um político, um delegado de polícia, ele coloca um monte de figuras que são conhecidas nossas, que também passam pela pessoa e não atende, e coloca uma pessoa, uma figura do samaritano, que foi aqui, parou, deu atenção àquela pessoa e não se importou, como diz aqui na lição, em momento nenhum com essa parte de dinheiro ou de prestígio pessoal. Apenas atendeu aquela figura. A gente vai entender um dia, com o estudo da caridade, porque que na doutrina espírita tem esse jargão, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a gente está mergulhado na lei de solidariedade. Nós estamos todos em um mundo em que todos, sem exceção, somos espíritos ainda muito endividados e espíritos ainda muito necessitados. Então aqui, um precisa do outro o tempo todo. E a gente tem a certeza absoluta hoje de que a vida material ela reserva as suas surpresas.
Está cansado de saber que quando a gente desencarna, não existe caixão com gaveta nem caminhão de mudança no dia do enterro. Tudo que é material fica aqui, inclusive esse corpo fica aqui. Agora, tem uma coisa que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar uns aos outros. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas daqui a pouco todos tomaremos aí o caminho, né, do túmulo para daqui a pouco estar respirando de novo a vida do espírito, a vida que é puramente mental, a vida que não tem mais essa forma material aqui do nosso corpo. E quando chegar lá do outro lado, a certeza que a gente vai ter, iremos encontrar uns aos outros. Qual vai ser a reação nossa quando a gente se encontrar? Vai ser uma reação de alegria ou vai ser uma reação de vergonha, de medo? Eu me lembro de uma pergunta do Livro dos Espíritos, fala assim, né, o que acontece, qual é o sentimento que a gente experimenta no momento da morte? Eu falo, se for um homem de bem, esperança. Né? Agora, se for um culpado, medo. E se for um cético, dúvida. Né? Mas você consegue imaginar o seguinte, a gente já consegue antever, né? Você chegar no plano espiritual, encontrar uma pessoa e falar, ué, mas peraí, lá todo mundo é espírito. A forma... Ah, mas lá quando estava encarnado, você não era pretinho, você não era branquinho, você não era vermelho, você não era amarelo. Ah, você não era assim, não era assado, né? Nada, nada. Somos todos filhos de Deus. Todo mundo espírito. E aqui a gente estereotipa, a gente julga pela cor, pela raça, pelo sexo, pela nacionalidade, pela posição social, por vários motivos. E a gente começa a pensar, né, desde já, né, uma pessoa que está ali estirada na rua, em primeiro lugar, é sempre bom a gente se colocar no lugar daquela pessoa, que aquela pessoa a qualquer momento pode ser um de nós. Ponto. E a gente vai guardar muito bem e com muito carinho o semblante, o coração da pessoa que foi esse samaritano que vai estender as mãos para poder nos ajudar no momento de maior dificuldade. Aliás, todos nós sabemos aí muito bem quem são as pessoas que a gente pode contar nos momentos de maior dificuldade nossa. Aquelas que a gente tem a preocupação de pegar o telefone e ligar logo de imediato para a pessoa para poder pedir um socorro. A gente sabe muito bem quem são essas pessoas, né? E a questão é a gente raciocinar agora, né? Será que nós estamos na lista, no hall também de pessoas, de alguém? Alguém tem essa confiança na gente, sabe que se a coisa ficar complicada é para a gente que vai ligar, e é para a gente que vai chamar, pedir ajuda, e a gente realmente vai lá atender essa ajuda imediatamente? Fica aí a reflexão para cada um. Mas o primeiro lugar é a gente se colocar no local, no lugar da pessoa. E em segundo lugar, é a gente também imaginar que aquela pessoa ela está sendo resgatada naquele momento de momentos muito complicados que a gente passa nessa vida. A gente tem sempre momentos de teste, todo mundo tem momentos de teste. Esses momentos eles vão e vêm porque eles estão ali testando a gente para saber como é que a gente reage nos momentos de maior dificuldade. Mas um segundo elemento para a gente sempre analisar é o que a gente falou, né, da figura do samaritano, em que a gente às vezes, né, esquece que caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos. Se você tem qualquer discriminação com alguém porque alguém tem adepto de uma religião assim, ou assado de posição política diferente da sua, o que acontece? Né? Você vai acabar caindo nessa situação aí do bom samaritano. Falar, quem atendeu de verdade? Foi aquela figura que você discrimina. Né? E aí ele que foi o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão foi quem? Foi aquele que entendeu aquela mensagem de Jesus. Façai aos outros exatamente o que você quer que também faça contigo. Essa é a lei e os profetas. Emmanuel começa o texto de hoje com essa mensagem do Evangelho e depois ainda reforça com mais um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida o tempo todo a gente buscar amenizar, ajudar mesmo aqueles que estão mais próximos da gente, aqueles que a gente tem um acesso mais imediato, procurar ajudar de alguma maneira a enfrentar essas dificuldades dessa vida que não é fácil para ninguém, mas a gente sabe quais são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, quais são os samaritanos que Deus coloca no nosso caminho para nos atender e nos ajudar nos momentos mais difíceis. Que Jesus nos abençoe hoje sempre e a gente agradece mais uma vez Emmanuel pela reflexão.